Moraes julgará pedido de Hugo Motta sobre a ação do golpe contra a Ramagem, matéria da revista Veja. O que acontece? Você viu, né? A Câmara, por 315 votos a 143, tentou livrar a cara do Alexandre Ramagem no inquérito do golpe. Só que aí o STF falou, não vale, só vale para 2 crimes, não vale para todos. Por quê? Porque os outros crimes foram cometidos antes dele ser deputado, antes da diplomação. A Câmara resolveu recorrer. O Hugo Motta entrou com recurso dizendo que não, que tem que valer a decisão da Câmara e tal. Vai cair na mão de quem? Alexandre de Moraes. Pois é, ele é o relator do caso, então por isso que cai na mão dele, a gente chama isso de prevenção no direito. Prevenção por quê? Porque se tem um juiz que já está cuidando de um caso, qualquer assunto relacionado àquele caso, ele não é sorteado entre todos os ministros. Ele vai para aquele ministro que já está trabalhando naquela mesma história. Então, por prevenção, vai tudo para a mão do Alexandre de Moraes e ele vai votar, tá? E vai decidir. Em 100 dias, Motta muda estilo trator de Lira, mas vive em gangorra entre PT e PL. O Motta não sabe em qual canoa ele apoia o pé. Na dúvida, ele apoia nas duas. O problema é se as canoas se afastarem, né, Hugo Motta? Mas, enfim, o que acontece? Ele fez acordo com o PT, fez acordo com o PL para se eleger presidente da Câmara. Agora ele tem que agradar os dois. E como é que agrada a Deus e o diabo? Não tem como, né? Então ele fica nessa. E agora ele resolveu comprar essa briga. Por quê? Porque ele fala, 315 deputados votaram, então eu tenho que defender a posição desses 315 deputados. Por quê? Porque, na verdade, o presidente da Câmara, já de algum tempo, desde a época do Eduardo Cunha, tá? Ele meio que se comporta como um presidente de sindicato dos deputados, sabe? Não está nem aí com o interesse público, ele está mais aí com o interesse dos deputados. E é mais ou menos esse papelão que está fazendo o Hugo Motta agora, de novo, né? E aí a gente descobre, nas entrelinhas do que ele fala, que é vaidade, tudo que está rolando agora. Vaidade. Te mostro, ó, matéria do ICL Notícias. Motta chama a primeira turma de uma parte do STF e contesta a decisão no caso Ramagem. O que acontece? Quem julgou o processo do Ramagem foi a primeira turma, que é formada por 5 ministros. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia. O STF é dividido em 2 turmas. Cada turma tem 5 ministros. E o presidente não participa de nenhuma das turmas porque ele tem que administrar o tribunal. Certo? Cada decisão de cada uma dessas 2 turmas equivale a uma decisão de todos os ministros. Isso está no regimento do Supremo Tribunal Federal. Ele se divide em 2 para dar mais agilidade no julgamento nos processos. Porque ao invés de todo o processo, os 11 tá julgando, divide em 2 grupos e cada vez que tem julgamento sai 2 processos de uma vez, né? E o que é decidido por uma turma, qualquer uma das 2, é o equivalente a uma decisão dos 11 ministros. Juridicamente não tem diferença, é o STF decidindo. Fim. E aí que eu falo que entra a história da vaidade do Hugo Motta. Ele disse o seguinte, poxa, né, 315 deputados vão lá e votam no negócio, aprovam o negócio. Aí chega lá uma galera, que não é nem o STF inteiro, é só uma parte, porque são só 5, derrubam essa decisão numa votação virtual ainda por cima. O que é virtual? É aquela que o cara simplesmente escreve o voto e manda pela internet. Ele não bate aquele plá, né? Não vai ter que discutir, que argumentar na frente do microfone, diante das câmeras. Não, ele lá do gabinete dele, ele vota e envia o voto. Então, o Hugo Motta se sentiu assim pouco prestigiado, sabe? Olha só, nem se deram o trabalho de fazer uma sessão para debater esse assunto e votar os 11 ministros. Deram na mão de 5 ministros para votar online, voto por e-mail. A Câmara merece mais do que isso. No fundo é isso que está dizendo o Hugo Motta, que ele acha que para derrubar uma decisão da Câmara é necessário que o STF junte toda a sua energia, toda a sua força, todos os seus ministros, marque uma sessão diante das câmeras para ser transmitido pela TV Justiça e os ministros vão lá votar um a um, falando 2, 3 horas cada um, porque aí dignifica a Câmara. Essa é a opinião do Hugo Motta, né? Acontece que isso também não está na regra, não está na lei. A lei está sendo obedecida com o julgamento sendo feito do jeito que está sendo feito. Por quê? Porque o caso do Ramagem é um caso criminal. E casos criminais são julgados nas turmas, não são julgados pelos 11 ministros. Isso também já é uma definição antiga, desde 2023
já é uma definição tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Já teve, já foi no passado, aí deu uma desafogada os processos, eles pararam de dividir em turmas e passou de novo a ficar o tempo todo o tribunal inteiro julgando, só que aí acumulou o processo de novo, eles resolveram dividir de novo para dar uma celeridade, para dar uma acelerada nesses julgamentos. E é por isso que está acontecendo dessa maneira e vai continuar, assim, quer queira o Hugo Mota, quer não queira, o Hugo Mota vai ter que aguentar. Mas no fundo agora a gente sabe, né, que ele está querendo fazer uma médiazinha, está querendo dar uma importânciazinha para a Câmara, olha, junta os ministros todos aí para derrubar nossas medidas, sabe? Ele sabe que não vai dar em nada, ele sabe que tudo isso vai ser derrubado, ele está fazendo aquele jogo para a torcida, ele joga para a torcida dos bolsonaristas, porque tem dívida com os bolsonaristas por conta da eleição para presidente da Câmara. De vez em quando ele joga também para o lado do PT, para o lado do Lula, porque ele também fez acordo com o PT para ser eleito presidente da Câmara, então ele fica jogando ali dos dois lados, né? Um pé em cada canoa. Repito, a hora que a canoa se afastar, meu amigo, você vai cair na água, de bunda na água, viu, Mota? Enfim, vamos seguir, que a gripe tá que tá aqui, gente. Ó, ministro rebate a acusação de Moro sobre fraude do INSS. Nosso governo chamou a polícia, foi um bate-boca, levou uma lapada ao Sérgio Moro. Estava lá na comissão do Senado e o ministro da Previdência estava lá, o Volney Queiroz, o novo ministro, né? E aí o Sérgio Moro, você vai lembrar, era ministro da Justiça do Bolsonaro, resolveu pegar no pé do Volney Queiroz, dizendo que o Volney Queiroz não tinha feito nada, que o Volney Queiroz deixou o escândalo, que deixou roubar os pobres velhinhos aposentados e tal. O Volney Queiroz lembrou que quando houve a primeira denúncia de que rolava esse tipo de esquema fraudulento, o Moro era o ministro da Justiça. Dá uma olhada. Estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Pronto, aí, ó, nem precisa falar mais nada. O Volney Queiroz sentou a butinada nos peitos, na caixa dos peitos do Moro. Porque olha só, em 2020 vocês receberam essa denúncia, não fez nada, o senhor era o ministro, por que você não pôs a Polícia Federal em cima? É muito grave esse negócio aí. A gente descobriu e a gente botou a polícia em cima, vocês não. Foi essa a resposta que deu o ministro Sérgio Moro, ficou lá de bico, né, reclamando depois, batendo boca depois fora do microfone. Mas enfim, o Moro levou porque pediu, né, porque de fato... Tentativa de golpe. A agente da PF espionou o delegado que coordenou posse de Lula, sabe? Eles chegaram a pensar em atacar o Lula em outro período, né? Ainda na posse. E ele vigiou o delegado da Polícia Federal, que era o responsável pela segurança da festa da posse do Lula. Então, assim, vai saber o que os caras estavam planejando. Eles fizeram de tudo, organizaram de tudo, tentaram de todas as maneiras colocar o plano do golpe em prática, mas esbarrou ali no Exército e na Aeronáutica. Bateu ali e voltou porque eles não quiseram participar do golpe. Se não fosse isso, hoje nós já estaríamos numa ditadura no Brasil. Essa que é a grande realidade. Áudio com plano de assassinato de autoridades é enviado ao STF em relatório complementar. Quem está contando isso é a Daniela Lima, no blog dela lá no G1, né? E ela está contando justamente isso, assim, esse áudio meio que passou batido, escapou da galera da Polícia Federal. Eles não pegaram esse áudio aí, então ele não está no processo como prova da intenção criminosa dele. Agora vai estar, porque foi publicado pelo UOL e aí a Polícia Federal, olha, tem um negócio aqui, aí foram lá, separaram esse áudio e mandaram para o Supremo Tribunal Federal num relatório complementar, porque é o seguinte, você tem um relatório do indiciamento, que é quando a Polícia Federal conclui a investigação e fala, fulano é culpado, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo e tal. Isso vai para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, e ela fez a denúncia. Só que a qualquer momento a Polícia Federal pode acrescentar novas provas, novos elementos a esse relatório que ela já tinha enviado. Ela envia um outro relatório, chamado de relatório complementar, e ele vai fazer parte do processo. Então é mais uma prova que tinha ficado de fora, porque é muita coisa, né, gente? Você imagina a quantidade de informação que é extraída desses celulares, e ainda mais que era um monte de gente. E aí, assim, extraiu toda essa quantidade de informações do celular, muitas vezes não dá para ler tudo, não dá para ouvir tudo, são áudios, principalmente os áudios é mais difícil, é mais complicado, então eventualmente pode ter escapado uma coisa ou outra, aparentemente foi o que aconteceu. Só que escapou, o jornalista identificou e agora a Polícia Federal mandou lá para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, vai continuar fazendo parte, melhor dizendo, continuar não, vai agora ingressar no processo esse áudio aí, que é mais uma prova da sanha assassina
dos golpistas que agora estão tentando se anistiar e obviamente não vão conseguir. Enfim, é isso. Também queria te falar sobre essa briga aí do Hugo Motta com o Supremo Tribunal Federal, com o Xandão, né? O Xandão vai julgar o recurso da Câmara contra essa decisão do STF de que não vai livrar a cara do Ramagem. Vou te contar isso, mas antes eu quero só te dar um recado rápido, tá? Seguinte, dá uma olhada nessa mensagem aqui. O Carlos Matos é um cara que trabalha numa fábrica, ele me autorizou a exibir essa mensagem aqui, e ele, além de trabalhar na fábrica, ele tem um complemento de renda, e é em casa, é online, tá? Ele trabalha no computador, no celular e ganha uma graninha, olha só. Ele já está tirando mais ou menos R$ 3.600 por mês de grana extra, trabalhando de casa, fora do horário de trabalho. Tá? Então, se somar o que ele ganha no trabalho, ou seja, a grana extra que vale a pena, o cara está ganhando uma boa grana, né? A Carolina, então, ela está ganhando $1.049 por mês, que dá aí quase R$ 6.000. Ela está conseguindo tirar trabalhando online, dentro de casa, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, dando a dedicação que ela quiser dar, tá? E olha o Paulo Rodrigues, que está super dedicado nisso já há 4 meses, já está tirando R$ 12.000 por mês. $2.154, dá praticamente R$ 12.000 por mês, é o que o cara está ganhando em 4 meses de dedicação integral ao trabalho que ele escolheu. Ele escolheu, ele aprendeu e ele começou a colocar em prática o conhecimento que ele aprendeu na Escola de Negócios Digitais, que é justamente essa aqui que eu estou te mostrando. Olha só, esses são alguns dos cursos que você pode aprender, você pode fazer para aprender a encontrar as oportunidades na internet para ganhar dinheiro. Porque é o seguinte, existe um monte de oportunidade na internet para você ganhar dinheiro online, um monte. Você só tem que saber onde elas estão e você também tem que saber o que fazer para participar delas, né? E a Escola de Negócios Digitais ensina justamente isso. Isso não é oferta de emprego, o trabalho está lá, você só precisa saber onde é que ele está, como chegar nele e o que você precisa ter de conhecimento e prática naquele trabalho para poder exercer. E é isso que você aprende aqui na Escola de Negócios Digitais. Você pode ir lá, clicar nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeirão aqui, bem em cima mesmo, tá? Vai abrir uma conversa, um chat com o Clayson. Clayson é nosso amigo youtuber aqui, é um cara que eu costumo dizer sempre que não entra em roubada jamais. Não é à toa que a gente está divulgando isso aqui, é porque o pessoal é sério mesmo, não é bet, não é jogatina, não é nada disso, tá? E não é, repito, não é oferta de emprego. É aprendizado para você garimpar as oportunidades de ganhar dinheiro na internet. E tem muita gente ganhando. Clica aqui no primeiro link da descrição que você vai conhecer esse novo mundo, tá? Mas ó, vamos lá, tem notícia. Vamos continuar.